Olá, sejam muito bem-vindos ao Play no Agro. Eu sou Luísa Nogueira, jornalista especializada em agronegócio e estou trazendo as principais informações do setor para você. Colheita do café apresenta atraso por falta de mão de obra no campo. E essa semana em diante eu acredito que os trabalhos possam avançar ainda mais, entendeu? À medida que vai engrenando os trabalhos, a colheita segue mais rápido. Mercado de milho assusta produtores com a alta dos preços. A Ucrânia, que deveria estar voltando a exportar grãos, praticamente está parada. Isso fez o mercado internacional voltar a puxar, né? Puxou forte na linha do trigo, que ajuda a puxar milho, puxou milho também em Chicago. Veja também, Embrapa Cerrados lança nova variedade de soja. É um material que vai expressar muito bem o potencial produtivo. O produtor busca isso hoje nas cultivares. E um diferencial importante da variedade é a resistência ao nematóide causador de galhas meloidógena incógnita. A frente fria dos últimos dias pode ter provocado a queda do arroba do boi gordo. O segundo trimestre do ano é aquele ponto em que o mercado atinge o seu auge de oferta. O volume de animais ofertados cresce de uma maneira bastante significativa por conta até da perda de qualidade da pastagem. E mais, Fundicitrus faz alerta sobre safra de laranja e possíveis doenças nos pomares. O greening tem aumentado e isso é muito preocupante, haja visto o que aconteceu com a Flórida. Na Flórida, enquanto a gente tem aqui uma taxa projetada em 20%, essa safra lá, a taxa de queda está em torno de 45,4%. A Fundicitrus divulgou essa semana a estimativa de safra da laranja e fez um alerta sobre o greening e novas doenças nos pomares de citros. Acompanhe. A safra da laranja 2022 foi projetada em 317 milhões de caixas, um número 20,5% maior que a safra anterior, mas ainda dentro da média das últimas 10 safras. Destaque para o número de quedas, que este ano se mostrou menor. Em 2021, o Brasil teve o segundo ano consecutivo de safra baixa e com um número de quedas superior ao que foi registrado este ano. As laranjas do ano passado elas não cresceram, elas ficaram muito miúdas, com 143 gramas somente, e a taxa de queda foi uma das mais altas, com quase 22%. Nesse ano, essa nova safra que iniciou, ela já vem melhor desde outubro do ano passado, quando teve o florescimento nos pomares, né? Então, as chuvas, elas voltaram em outubro e elas ficaram bem distribuídas entre os meses até agora. Isso, então, proporcionou melhor pegamento dos frutos. Então, nós temos 4,5% a mais de frutos nas árvores do que a safra passada, e esses frutos devem ficar maiores também. Eles já estão maiores, né, se compararmos com o mesmo período do ano passado, e eles devem ficar maiores até o final da colheita. Em torno de 158 gramas por fruto é o esperado para essa safra, enquanto na safra passada a gente teve 143 gramas. Então, são frutos maiores e uma menor taxa de queda também. Então, como a gente tem uma safra mais concentrada em primeira e segunda florada, a taxa de queda que foi atingida na safra passada, 22% aproximadamente, essa é projetada somente em 20%. Então, é menos queda, mais laranja e laranjas maiores também. E ainda em comparação com o ano passado, a safra deste ano tem uma concentração maior de frutos de primeira florada, o que deve levar ao mercado frutos maiores e com mais qualidade. Nós temos 28% de frutos de primeira florada e 58% de frutos da segunda florada nessa safra. Normalmente essas duas floradas são colhidas juntas e elas também são colhidas numa época em que não tem um excesso de chuvas, né? Que seria na época de janeiro, de dezembro. Então, elas são geralmente colhidas antes. E por isso a gente tem uma safra com tamanho melhor e frutos de melhor qualidade também. A questão climática no ano passado teve total influência na qualidade dos frutos entregados. Para este ano, o especialista de mercado espera uma situação melhor, com chuvas abaixo da média, mas sem escassez. É projetado ainda a continuidade do La Niña, né, até o final do ano. Então, nós vamos ter menos chuvas
do que a média histórica. Só que se a gente tiver uma chuva a partir da primavera, né, em setembro, começarem a voltar as chuvas, né, e não tiver a seca tão drástica, né, quanto foi a do ano passado, a maior dos últimos pelo menos 90 anos, nós vamos conseguir, então, colher uma laranja com tamanho melhor, porque essa laranja já está melhor de tamanho do que estava no ano passado nesse mesmo período, né? Então, a gente precisa, né, para colher desse tamanho que está projetado, pelo menos que as chuvas elas se fiquem abaixo da média, mas não fica tão escassa igual o ano passado foi. E em relação ao greening, a principal doença que atinge a citricultura, a incidência de contaminação de plantas em algumas regiões assusta. Um exemplo é a região de Limeira, que chegou a 62% de plantas contaminadas, e em seguida vem a região de Brotas, com quase 51%. A doença, o greening, tem aumentado e isso é muito preocupante, haja visto o que aconteceu com a Flórida. Na Flórida, enquanto a gente tem aqui uma taxa projetada em 20%, essa safra lá, a taxa de queda está em torno de 45,4%. Então, ela é muito acima. Então, quase a metade dos frutos, né, eles caem antes de serem colhidos. E lá, enquanto a gente tem aqui 22%, de incidência, a Flórida já tem mais de 90%. Então, imagina se essa incidência acontecer aqui nos pomares de São Paulo, né? E Triângulo, Sudoeste Mineiro. Seria uma perda muito grande da produção. E é o que os citricultores não querem, por isso eles precisam manejar os pomares. E além da atuação do greening, a chegada de novas doenças nos pomares assustou os produtores, como o bicho-forão e a mosca da fruta. São doenças que causam a queda dos frutos. Este ano, o alerta da Fundecitrus é para pinta preta, doença que já atinge alguns pomares. Fizemos recentemente a colheita das árvores para estimar o número de frutos por árvore e a gente recebeu muitas amostras com pinta preta. Então, pinta preta, nesse momento, é uma doença que é importante por conta das condições climáticas, né? Então, tem que ficar de olho para que essa doença não aumente e provoque prejuízos nos pomares. E agora eu quero trazer a Amanda Souza com as informações da previsão do tempo. Olá, Luísa! Olá a todos que nos acompanham através do Play no Agro. A imagem de satélite mostra pouca presença de nebulosidade em boa parte do Brasil. No entanto, novas instabilidades já vão se formar ao longo desta semana. No decorrer desses próximos dias, até o dia 16 de junho, há possibilidade para pancadas de chuva em áreas do centro ou sul do Brasil. Mas não são esperados grandes acumulados. As pancadas de chuva podem se espalhar desde o Paraná, São Paulo, áreas também do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais e grande parte do Centro-Oeste. Pancadas rápidas intercaladas com períodos de melhoria, acumulados que devem chegar à casa dos 35 milímetros. Enquanto isso, um tempo mais seco já volta a predominar, principalmente em áreas do Rio Grande do Sul, com o avanço de uma massa de ar seco e de ar frio também. Aliás, essa chuva que vai retornar ao estado do Paraná só deve acontecer a partir de meados dessa próxima semana. Até lá, é esse ar seco e frio que vai atuar na região sul do Brasil, não se descartando inclusive a ocorrência de novas geadas. A expectativa é que temperaturas até negativas possam ser registradas em áreas da Serra Gaúcha, Serra Catarinense também, até o Planalto do Paraná. Mas, de modo geral, no início dessa semana, essa temperatura já vai começar a subir e vai diminuindo esse potencial para a ocorrência de geadas, principalmente em áreas produtoras da região sul do Brasil. Agora, em áreas da metade norte brasileira, pouca chuva em áreas do Nordeste, especialmente em áreas do interior, considerando Mato Piba, e na região norte, os maiores acumulados seguem concentrados, principalmente na metade norte do Amazonas, com volumes que podem chegar até mesmo aos 100 milímetros. No segundo período, entre 16 e 24 de junho, a chuva retorna principalmente no sul do Brasil e com acumulados significativos. Volumes que podem chegar à casa de 50 até mesmo 70 milímetros, não se descartando o risco de temporais na região sul do Brasil, que podem até paralisar de forma momentânea as atividades de campo. No sudeste e no centro-oeste também o tempo continua instável, mas sem grandes acumulados previstos no decorrer desses próximos dias. Agora, com relação às temperaturas, faz esse frio principalmente nesse início de semana, principalmente na região sul do Brasil. No sudeste e no centro-oeste, a temperatura até cai.
fica mais amena, mas não existe a possibilidade para a ocorrência de novas geadas. As temperaturas mínimas nessas duas regiões devem ficar acima dos 7 graus, então não tem esse potencial para geada, principalmente nas áreas produtoras. E falando das próximas semanas, com relação à distribuição de chuva, a expectativa é de anomalias negativas. Após esse período com chuva, até o dia 24 de junho, de modo geral, baixos acumulados devem ser registrados no centro-sul do Brasil. Vamos agora para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais informações do agronegócio direto do campo para você. O Play no Agro está de volta, a colheita do café arábica já começou e falta mão de obra, o que está preocupando os produtores rurais, e a colheita do café Conilon continua atrasada. Esse atraso é um pouco normal devido à falta de mão de obra, pelas informações que nós temos. Até o momento, uns 10% da área colhida. E essa semana em diante, eu acredito que os trabalhos possam avançar ainda mais, entendeu? À medida que vai engrenando os trabalhos, a colheita segue mais rápido. Outro aspecto que contribui com o atraso na colheita é a maturação mais lenta dos grãos por conta de excesso de umidade nos estágios finais do desenvolvimento das lavouras. Se houve uma safra, uma florada mais tardia, ela pode estar tendo consequências agora, né? Pelos nossos cálculos, pelas as respostas que os nossos sócios têm nos dado, é que estamos em torno de 10 a 15 dias, mais ou menos, de atraso na colheita, né? Com isso, o produtor está atento para o tempo correto de colher o café e o cuidado com a entrada de maquinários nos cafezais que podem prejudicar os grãos e ocasionar perdas. O pessoal está esperando uma maturação mais uniforme para sair uma colheita de café de melhor qualidade, entendeu? E também muitos esperando uma maturação uniforme para que possa ser colhido com máquinas. De acordo com o levantamento feito pelas Safras e Mercado, até o último dia 24 de maio, o Brasil colheu cerca de 8 milhões de sacas de café, 13% da safra de 2022-2023, que tem estimativa de 61,10 milhões de sacas. Nós vamos mostrar agora uma nova variedade de soja testada pela Embrapa Cerrados, mais resistente ao estresse hídrico e a nematóides. A Embrapa Cerrados lançou nova variedade de soja na região de Matopiba. A BRS 8383 Pro ficou conhecida por mostrar durante os ensaios alto potencial produtivo e boa resistência. Com um ciclo de 130 dias, a variedade se mostrou resistente ao estresse hídrico comum na região e principalmente a nematóide de galha. É um material que vai expressar muito bem potencial produtivo. O produtor busca isso hoje nas cultivares. E um diferencial importante da variedade é a resistência ao nematóide causador de galhas, Meloidógena incógnita. É um nematóide que a cultura do algodão é muito acometida. E nessas regiões em que nós temos aí as principais áreas de produção de algodão, vai ser também uma cultivar importante, né, para entrar nesse ambiente de produção em que o produtor tem algodão, justamente para manejar esse nematóide. Então vai ajudar a baixar a população e assim que o produtor entrar com a cultura do algodão, ele já vai ter uma população menor em relação à população inicial. É uma estratégia importante. É o produtor tomar essas decisões em função das características da cultivar, das cultivares e também das necessidades que ele tem, do ambiente em que ele está fazendo a sua atividade produtiva. O pesquisador da Embrapa, o André, que acompanhou todos os ensaios, explicou que o ciclo da variedade acompanha outras plantas na região de Matopiba. O ciclo é muito adequado para a região Matopiba, para a região oeste da Bahia em especial. Grande parte das cultivares que são plantadas na região tem ciclo aí próximo a essa variedade, né? A nossa BRS 8383 Pro, né? Talvez um pouquinho mais longo, um pouquinho mais precoce, mas gira em torno de ciclos aí perto de 130
125 dias. A sanidade da nova variedade também entrou em pauta. O pesquisador explica que com boa sanidade e uma estrutura completa, ela também auxilia no manejo aos nematóides. Do grande destaque de produtividade, de potencial produtivo, de alta resposta produtiva, né, é um material que traz uma sanidade foliar bastante interessante. Então, uma arquitetura de planta muito boa, uma planta que vai se desenvolver muito bem, vai atender as necessidades do produtor. Então, é um cultivar bastante interessante do ponto de vista de arquitetura de planta, né, de posicionamento dentro da fazenda, vai auxiliar nesse manejo dos nematóides também e vai entregar importantes resultados. E se tratando, inclusive, sobre os nematóides causadores de galha, eles são nativos da região de Matopiba. E a busca pela nova variedade vai justamente de encontro a essa necessidade do produtor que precisa de uma cultivar que os auxilie nessa luta. Isso levando em consideração que a escolha da variedade é importante na estratégia de tratamento. Tivemos aí nos últimos anos aumento dessas populações de nematóides. Então, ela é uma planta que traz consigo resistência à galha por incógnita, então vai nos auxiliar nesse manejo desse nematóide nas áreas em que eles estão presentes. Outros nematóides também estão presentes na região, e aí o produtor vai ter que sempre ter alguma estratégia para manejar esses vermes que estão presentes no solo e acometem as raízes das plantas. É fundamental que o produtor olhe quais os leques, né, quais as opções de cultivares ele tem para a região e tomar a decisão sobre a melhor variedade para aquele ambiente de produção. Então, função de altitude, função de fertilidade, função de época de semeadura. Então, tudo isso vai interferir na decisão do produtor junto com a sua equipe que estão auxiliando o produtor também nessas tomadas de decisões. Então, isso é fundamental para ele ter maior assertividade, né, no manejo, na condução da cultura. E essa variedade é uma variedade que traz esses diferenciais importantes, e além da tolerância aos nematóides, o principal destaque é o alto potencial produtivo da variedade. Vamos agora para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações do agronegócio para você. O mercado de carne foi marcado pela queda do arroba do boi gordo e vamos entender os motivos. Os preços na arroba do boi gordo caíram durante o mês de maio. Nas principais praças de produção e comercialização do país, a queda foi sentida. O analista das safras e mercado, Fernando Iglesias, explica que os frigoríficos exerceram pressão durante todo o mês, testando patamares mais baixos na compra de gado junto aos pecuaristas. O mês de maio foi um mês de pressão sobre os preços, um mês em que os preços acabaram recuando de uma maneira bastante agressiva, mas nada além daquilo que a gente já imaginava para esse período. O segundo trimestre do ano é aquele ponto em que o mercado atinge o seu auge de oferta. O volume de animais ofertados cresce de uma maneira bastante significativa por conta até da perda de qualidade da pastagem. O analista ainda destaca que a frente fria que chegou em diversas regiões produtoras também está entre os fatores que interferiram nesse preço, assim como os embargos temporários da China também refletiram nesse mercado. Segundo o Fernando, os embargos geraram turbulência e acabaram por moldar o comportamento dos frigoríficos na compra do gado. Os frigoríficos conseguiram compor as escalas de uma maneira bastante satisfatória, conseguiram exercer pressão sobre o mercado de uma maneira muito consistente, muito agressiva. Tem que colocar também que tivemos ruídos causados pelos embargos temporários impostos pela China. Tivemos várias unidades frigoríficas brasileiras que foram embargadas pela China no mês passado, e isso vai gerando turbulências no mercado, vai moldando o comportamento dos frigoríficos exportadores na compra de gado, e foi outro elemento importante de pressão para justificar essa queda dos preços agora em maio. Para o próximo trimestre, a expectativa está na continuidade da pressão sobre os preços no mercado. Ainda de acordo com o analista, os frigoríficos seguem confortáveis com a escala atual, mas com perspectiva de alta nos preços em função de alguns fatores específicos. Os frigoríficos ainda estão muito confortáveis em relação à escala, com uma posição bastante adiantada, e com isso vão tentando aí comprar a níveis mais baixos, tentam seguir nesse mesmo ritmo de baixar os preços. Mas isso é momentâneo.
Tem alguns fatores que levam a crer aí que nessa próxima virada de mês, entre junho e julho, já há mais elementos que vão justificar a alta dos preços. Temos que considerar nesse escopo o final do lockdown na China, por exemplo, a China retomando as atividades de uma maneira mais regular, mais normal, o Porto de Xangai está operando próximo da sua normalidade, não está num ritmo lento como acontecia durante o lockdown, isso é importante, talvez flexibilize essa política zero que a China tem em relação à Covid-19, em embalagens, etc. Com a China retomando a sua normalidade, a tendência realmente é que haja mais elementos de alta dentro do mercado boi. Vai ter essa perspectiva de alta de preços em função desses fatores. E lógico, conforme nos aproximamos da eleição, a tendência é que o real opere um pouquinho mais desvalorizado. Com isso, as commodities brasileiras se tornam mais competitivas internacionalmente, incluindo a carne bovina. Nesse sentido, os frigoríficos que operam aqui na exportação vão ter mais condições para pagar mais por essa arroba do boi gordo, vão ter condições de subir esse preço do boi e pagar um pouquinho mais caro por ele. Vamos trazer agora as notícias que foram destaques no portal Play no Agro durante a semana. O preço do milho no Brasil tem deixado produtores rurais em alerta. De acordo com o especialista de mercado, Vladimir Brandalize, a guerra da Rússia contra a Ucrânia é um dos principais motivos. A Ucrânia era esperada que começaria a liberar, embarcar milho na exportação, tanto milho como trigo, que a Ucrânia é importante. E agora voltou ativa a guerra lá, então Putin voltou a bombardear ali a região de Kiev e alguns outros locais, até portos ali do leste da Ucrânia, onde que poderia ser embarcado milho e trigo, e foram bombardeados aí nos últimos dias. Então isso acabou tirando os navios que poderiam ir para o Mar Negro para carregar cereais ali ucranianos. As empresas, os armadores, donos dos navios, não querem colocar navio ali no Mar Negro por temer ali a segurança. Então, a oferta de navios ela caiu muito, o frete daquela região ficou muito caro, inviabiliza os negócios, e aí a Ucrânia, que deveria estar voltando a exportar grãos, praticamente está parada. Isso fez o mercado internacional voltar a puxar, né? Puxou forte na linha do trigo, que ajuda a puxar milho, puxou milho também em Chicago. Além da alta dos preços, as negociações do grão também seguem atrasadas e registram apenas 30% da safra negociada contra 50% do ano passado. Esse ano nós temos aí uma safra que foi muito afetada pela seca, pelo frio também, no caso do Paraná, e seca nos demais estados. Mas como nós estamos com uma área recorde histórica, aí perto de 17 milhões e meio de hectares, nós tínhamos um potencial inicial de colher mais de 100 milhões de toneladas. Isso foi afetado pelo clima, então hoje se aponta aí na faixa de 80 milhões de toneladas, um pouco acima. O mercado do milho é global, com produção de 1 bilhão e 200 milhões de toneladas e envolve as principais praças como Estados Unidos e China. Diferente dos problemas enfrentados em 2021, este ano, embora esses atrasos, o mercado estará atrativo para os compradores. No ano passado, nós tínhamos uma safra de 60 milhões, consumimos 40 no segundo semestre, e aí nós precisamos importar milho, né? Então acabou dando mais fôlego para as cotações, porque nós já tínhamos, antes de colher a safra, 50% negociado. E quando veio a colheita, estava sobrando 30 milhões de toneladas para serem negociadas, e a demanda do segundo semestre é 40 milhões. Então tivemos que importar milho, tivemos que usar estoques, tivemos que usar outros produtos alternativos, como o sorgo, né? Esse ano também o sorgo cresceu bem, a área plantada. Alguns usaram até arroz aí para ração, no caso da substituição. Há alguns casos do sul usou trigo. Esse ano não, esse ano nós estamos aí com uma safrinha, mesmo com problemas, uma safrinha grande, vai atender a demanda, tem muito para negociar. Então nós estamos numa situação um pouco mais confortável para a indústria de ovo, frango, leite, suínos, todo esse segmento de ração que precisa de milho. Com o desabastecimento do produto vindo da Ucrânia, a China, como maior importador de milho, passou a fazer acordo em territórios brasileiros. Normalmente não importavam milho brasileiro, sempre davam preferência de milho americano através de acordos com os Estados Unidos, e milho ucraniano, em função de que sempre foram os chineses que financiaram a safra ucraniana. Então era desses dois locais que eles compravam milho. Agora eles estão vendo que a crise lá na Ucrânia com a Rússia
complicou esse ano, vai ter uma safra menor, e aí o Brasil também começa a aparecer como uma alternativa aí para vender também milho para a própria China, né? Nós já temos aí dezenas de clientes na área de milho, e a China é mais um, mas a China é importante porque é o maior importador mundial, então para nós é importante, né, ter fluxo de venda. Brandalize ressalta que o segundo semestre será favorável para o setor. O segundo semestre vai ser um pouco mais confortável aí para o segmento de ração. No caso do milho, vai dar uma tranquilidade no abastecimento, né? Esse ano nós temos uma safra que vai atender consumo interno e exportação, né? Os dois lados. Isso é benéfico para o consumidor brasileiro, né? Que não vai sentir tanta pressão de alta no frango, no ovo, leite, esses produtos que dependem do milho. E também o produtor vai poder buscar exportação aí para aproveitar essas cotações interessantes que tem no mercado mundial. Então, é um ano bom para o setor do milho. Poderia ser melhor se não tivesse tido a seca nas lavouras, poderia ter colhido teria uma safra maior, mas mesmo assim será um ano bom aí para o segmento e bom para o mercado brasileiro, né? O Play no Agro fica por aqui. Todas as reportagens desta edição você encontra também nas minhas redes sociais, no @LuizaNogueiraTV e também no portal do Play no Agro, playnoagro.com.br. Até a semana que vem. Tchau, tchau.